vascaíno! Fala, vascaína! Tudo bem? Meus amigos, Levenciano, novo CEO da SAF do Vasco da Gama, chamado aí pela 777 Partners para ajudar no acesso do Vasco da Gama. É isso aí. A gente vai falar muito sobre essa situação aí que surgiu. Iremos abordar aqui o assunto referente às nossas categorias de base. Hoje o Vasco faz o clássico aí contra o Mulambo da Gávea, com transmissão aí do Sport TV. E a gente vai fazer um resumo aqui sobre o dia do Vasco da Gama. Bem, você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Principalmente o senhor, a senhora que está descontente, que estão descontentes com essa patifaria que está aí no Vasco da Gama. Bem, meus amigos, começando aqui pelas categorias de base do Vascão. O Vasco hoje joga contra o Flamengo, clássico aí na categoria sub-17. O jogo acontece às 19 horas e terá a transmissão aí do Sport TV. Falando agora do futebol profissional. O elenco Cruz Maltino teve folga aí no dia de hoje, representação amanhã, já visando os preparativos para o jogo contra o Londrina em São Januário. E a gente vai ficar aqui com o secador ligado, porque a diferença entre Vasco da Gama e Londrina nesta rodada pode cair para 0 pontos. E aí vai depender do resultado. Se o Londrina vencer a Ponte Preta por 5 gols de diferença, há esta possibilidade do Vasco da Gama deixar o G4. Pouco provável? Totalmente, mas a gente passa a título de conhecimento para você, torcedor do Vasco. E hoje a gente obteve uma informação sobre o exame médico de Palácios. Palácios não deverá atuar mais este ano. Palácios recebeu aí uma notícia através da ressonância magnética, departamento médico aí do Vasco, e foi diagnosticado com uma lesão grave aí na coxa direita. Então, o jogador iniciou o tratamento hoje para tentar se recuperar, mas eu acho complicado aí. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E, meus amigos, a notícia do dia. Hoje, o Levenciano, ele veio a público para poder falar que o telefone dele tocou, que teria recebido aí convite aí, né? Pessoas perguntando a ele se ele assumiria aí a SAF do Vasco da Gama para ser o CEO. E é o seguinte, ele se colocou à disposição para poder ajudar. A intenção é boa. No entanto, é o seguinte, eu, Alexandre Laureano, independentemente da ajuda do Levenciano, não retiro nada que eu disse com relação a 777 Partners. Levenciano pode entrar lá para ser o CEO, vou continuar pensando da mesma forma como eu sempre pensei. Essa empresa não tem credibilidade nenhuma, nós não sabemos quem é essa empresa,
não vimos contrato nenhum e Levenciano, com todo respeito, tá? Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente venderia. E o conselho que eu dou, foge dessa turma, porque a gente está aqui criticando a falta de transparência, a gente está fazendo denúncias aqui sobre a situação aí envolvendo uma empresa chamada 777 Carioca, certo? Um esquema aí de lavagem de dinheiro, de laranjada, de corrupção. Foge disso. Isso não é para você. E outra coisa, né? É complicado, é difícil, porque é o Salgado que tem a máquina na mão hoje. Trabalhe bastante aí, meu amigo querido Levenciano, para que em 2023 você possa ser eleito através do torcedor vascaíno, através do quadro associativo. Foge desses caras. Não associe a sua imagem a esses caras aí, certo? Não faça isso para que a sua reputação não seja assassinada, para que a tua reputação não seja colocada em xeque. Eu estou falando isso aqui, eu vou perder aqui um monte de inscrito, mas não tem problema nenhum. Eu estou dando a minha opinião. E se você discorda, você tem todo o direito de deixar o seu dislike, de ir para o comentário e dizer assim, Laureano, você simplesmente está falando besteira, ou, igual alguns falam, você não é Vasco. Agora, com 777 parques, com Salgado, com Osório, né? Com 777 Carioca, eu, Laureano, eu não quero conversa com esse povo. Eles não são bilionários, eles não quiseram assumir. Se vira, parceiro. Se vira, dá o jeito deles aí. Não é o que esses jornalistas diziam aí? Dá o jeito deles aí. Eu tô nem aí, parceiro. Certo? Tô nem aí. Pensar no Vasco, né? É a gente pensar em 2023 pela via certa. Entrar no clube com autoridade, né? E não sendo tapa-buraco. Porque, na minha opinião, é tapar buraco e passar pano aí na cabeça aí dessa canalhada. Então, para não ficar só aqui nas minhas palavras aqui, a gente vai colocar aqui a situação do Levenciano, né? Para que vocês possam tomar conhecimento. Olha só, Vasco perde e meu celular começa a pipocar. Então, como 90% das pessoas pergunta a mesma coisa, fica a resposta. Sim, se a SAF do Vasco quiser, ou a 777, eu posso assumir até o final do ano o cargo de CEO no lugar de quem está lá. E montar um plano de contingência para o Vasco subir para a Série A. E aqui ele ainda coloca em inglês, né? I am ready and offer help to take over SEO, essa situação aí que eu não sei falar, certo? Então, meu amigo, conselho de amigo, conselho de uma pessoa que vai votar em você, que ama o Vasco, que é apaixonado. Foge desses caras. Eu sei que o senhor tem boa intenção para ajudar o Vasco, mas corre desses caras aí. É obrigação deles subir com o Vasco da Gama. Eles não precisam de ajuda, eles são bilionários. Eles têm tudo na mão, tudo controlado. Segundo os passadores de pano e segundo os jornalistas. Vamos ver no que vai dar, certo? Então, obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Com vagabundo, eu, Laureano, não tenho união, certo? Tamo junto.